Gente. Então, eu tô gravando essa aula, Nutrição e Digestão. Na verdade, gente, eu gravei, já tava gravando essa aula com os alunos, com quem participou da aula, sabe, viu? Só que teve um problema, o PowerPoint parou na hora, a gente ficou meio confuso, enfim. Eu vou gravar aqui para quem não assistiu. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre nutrição e digestão. Com relação à nutrição, nutrição é um conceito que a gente tem no nosso conhecimento, né, universal, básico. Então, quando a gente pensa em nutrição, a gente sabe que tem a ver com o nosso corpo, né? Em que sentido? Porque a nutrição é um meio, é uma forma pela qual todos os seres vivos, né, precisam para conseguir energia. E para que serve essa energia? Para o funcionamento do corpo. O corpo funciona através de vários processos e todo o conjunto desses processos é chamado metabolismo, certo? O que é o metabolismo? Vocês vão ver isso ano que vem melhor. Mas o metabolismo é um conjunto de todas as atividades que acontecem no nosso corpo. Uma boa parte do metabolismo se resume em catabolismo e anabolismo. Então, quando a gente se alimenta, a gente vai se alimentar, a gente vai pegar moléculas grandes, mas ela não entra na célula, ela precisa ser quebrada. É aquela história do colágeno. O colágeno é uma molécula imensa. Se você come colágeno, não importa, ele vai ser quebrado e depois as células vão usar ele para o que precisar, pode nem ser para colágeno. Então, quebra, no que quebra uma molécula grande em molécula menor se chama catabolismo. Então, eu falo, quando sua célula cai no chão e quebra, você tem que catar ele para sua mãe não ficar brigando com você, né? E rezar para que ele ficou bom. Quando você pega moléculas menores e forma moléculas grandes, a gente tem anabolismo, que é aquela história dos anabólicos, né? Os anabólicos para crescer músculo. Então, você come uma molécula imensa de proteína, para ela entrar na célula, através dela bem pequenininha, que são os aminoácidos, aí entrou na célula. Os aminoácidos entraram na célula. Aqui dentro da célula, a célula vai pegar esses aminoácidos e fazer as proteínas que ela precisa, entendeu? Então, esse processo daqui para cá é catabolismo e daqui para cá, né, do pequenininho para o grande, é o anabolismo. Até falei para os alunos, isso foi do terceiro ano. Se a célula caiu no chão, quebrou, você catou os pedaços. Quebrou, catou, catabolismo. E aí você vai precisar construir, né, como você vai ter seu salário de volta. Aí você vai fazer bolo para vender. Aí você vai fazer anabolismo. Enfim, só para lembrar que quebrar é catabolismo e o contrário é anabolismo. E essas moléculas menores é o que vai dar energia à célula. Então, a gente tem algumas etapas da nutrição, certo? Lembrando que a gente está falando de nutrição, que vai ser parte, então, da nutrição. Ingestão de alimentos, certo? Que é comer. A digestão, que é, entre outras, essa parte de quebrar aqui, que a gente tá vendo. A gente chama de transformação. A absorção, que a gente vai ver que acontece lá no intestino. Distribuição no sangue, aqui vai ter sangue, né? E a eliminação lá no processo que a gente faz no banheiro. Então, o que eu queria dizer para vocês? Primeiro, os alimentos, eles vão proporcionar ao organismo a energia necessária. Como que a gente mede essa energia? Essa energia é medida em calorias ou quilocalorias. Então, vocês sabem, né, agora que o Instagram falou que 1K é 1000, todo mundo sabe que K é a mesma coisa que 1000. Então, quando você tem uma caloria, quando você tem uma quilocaloria, você tem 1000 calorias, certo? Então, uma maçã tem 70 quilocalorias. Geralmente a pessoa precisa de 2000 quilocalorias por dia, tá? A energia é medida por calorias, ok. Os alimentos são formados por substâncias pequenininhas, então aqui dentro tem um monte de substância. Um monte. Alguns alimentos vão ter mais uma do que outra. Que
O que são essas substâncias? Essas substâncias são as que são chamadas de nutrientes, que é justamente o nutriente que tem a função, que vai nutrir a gente, tá? E aí, quem são esses nutrientes? São os carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, água e sais minerais, tá? A água pode ser considerada nutriente ou não, mas enfim, faz parte do metabolismo, faz parte de tudo, né? Precisa de água para tudo acontecer. Vamos estudar cada um deles. Antes, eu queria mostrar para vocês aqui que também é dividido em macronutrientes e micronutrientes. Então, os macronutrientes são aqueles muito importantes que a gente precisa consumir todos os dias. A gente tem, então, os carboidratos, as proteínas, os lipídios e também a água pode ser considerada um macronutriente. Carboidrato, função de energia. Precisa de carboidrato para ter energia. Proteína, estrutura. A gente vai entender. Proteína é construção, é estrutura. Lipídio, geralmente pensa no lipídio só como energia, mas o lipídio ele também é um grande construtor, porque todas as células que você imaginar na sua cabeça agora. Isso aqui é o que? Membrana celular. Isso aqui é feito de quê? De lipídio. Então, não só o lipídio do tecido adiposo, que fica lá armazenadinho na gordurinha, mas essa parte de construção também é lipídio. Vitaminas e minerais são regulatórios. Se faltar vitaminas e minerais, a gente fica doente, né? Mas muita coisa precisa, é muito importante. E que são micronutrientes, tá? E as fibras, né? Ela tem uma função de diminuir a absorção de açúcar e gordura, então por isso que elas tornam a alimentação mais saudável e principalmente faz regulação do intestino. Aqui a gente vê onde a gente encontra cada um deles, eu também vou falar mais na frente. Essa é a velha pirâmide, né, que nos dá uma ideia de como ter uma vida saudável relacionada à alimentação, certo? Então, é para se comer mais aqui os integrais, arroz, pão, batata, mandioca. Tá vendo? Não é para comer mais. A gente que acha que só tem que comer o quê? Proteína, mas isso aqui é o que dá energia. De repente você tá aí sem conseguir estudar porque você tá sem carboidrato, tá? Então tem que ter as porções de verduras, as porções de fruta. Muito importante aqui, ó, as proteínas, no sentido aqui tem os feijões, carne, ovo, e também a parte de laticínios, que a gente sabe hoje que, enfim, muita gente não consegue comer laticínios, o leite, e substitui, né, por outras coisas. E no finalzinho, pouquinho de óleo e o mínimo de açúcar possível. Além disso, praticar atividade física, pelo menos 30 minutos diários, e fazer as refeições e os lanches, tá? Então, aqui, para quem se interessar um pouquinho mais, por que que a gente fala disso? Porque o que é nutrientes? Porque quando você come um hambúrguer do McDonald's, você não está nutrindo o seu corpo. Porque o hambúrguer do McDonald's, ele vai ter, basicamente, carboidrato, tem bastante proteína, mas tem muita gordura. Tudo isso aqui é gordura, gordura saturada, gordura que entope a veia. E o pior é o sódio. Nossa, é muito sódio. E o sódio, muito sódio desregula nosso metabolismo, fica inchado, né? Fica se sentindo cansado. Então não tem nutrientes. Diferente se você for ver aqui, acho que aqui é o arroz. A gente tem aqui não tem gordura no arroz, mas tem o quê? Tem carboidrato, né? Aqui é o feijão, tem carboidrato, tem proteína, mas não tem gordura, ó, tem fibra alimentar, tem cálcio. Aqui é o que? Acho que é ferro. Não tem sódio, tá vendo? Aqui também não tem sódio. Arroz tem fibra. A carne, sem ser a carne do McDonald's, tem pouquinho sódio, tem bastante proteína, não tem carboidrato, né? Pouquinho só. Também não tem fibra alimentar e tem gordura. Então, o que eu quero dizer a vocês? Num prato de feijão, arroz e carne, a gente tem vários nutrientes. A gente tem fibra alimentar, não tem fibra alimentar aqui nessa confusão aqui.
Não tô dizendo que não é para comer nunca o McDonald's. Se você gosta, se você não tem problema, você come de vez em quando. Mas quando você come um McDonald's, você não tá nutrindo o seu corpo, você tá só, desculpa, matando a fome, tá? Então, os nutrientes, aquilo que o nosso corpo precisa, vai estar principalmente nas comidas mais naturais. Quanto mais industrializada, menos confiável. Então, se puder no seu dia a dia comer aquela comida que vem da natureza direto para o seu prato, é o melhor. Então, aqui para quem também se interessar, é uma sugestão de como um prato saudável deve ser, né? Metade aqui de vegetais e frutas, a outra metade divide em proteína e nos grãos integrais aqui, que é o arroz, né? Trigo, que a gente basicamente só come só arroz, pão e macarrão, né? Proteína aqui entra tanto feijão quanto a carne, tá? Feijão tem muita proteína, a gente vai ver. Então, seguimos aqui. Carboidrato. Quem são os carboidratos, os nossos queridos carboidratos? Os carboidratos são também chamados de, passando uma moto agora na rua, são chamados também de açúcar. Açúcar, carboidrato, ó, pão, massa, é carboidrato, é açúcar. Verdura, fruta, é muito açúcar. Também são chamados de glicídio. Então, quando eu falar para vocês que é uma glicoproteína, é uma proteína que tem pedaços de açúcar nela, tá? Principal função, que vocês têm que saber a função, carboidrato, energia. 1 grama de carboidrato, 4 quilogramas de energia. Com exceção de mel, os que é de origem animal, os alimentos mais ricos em carboidratos são de origem de plantas, né? Então, massa é trigo, é planta, fruta é planta. Eu quero dizer a vocês, o excesso de carboidrato vira gordura, vira lipídio. Então, por isso que não pode comer muita gordura, muito carboidrato, porque vira o lipídio. Quem tem diabetes tem que segurar até aqui nas frutas, não é toda fruta que pode comer, não pode comer fruta toda hora, entendeu? Então tem que comer a fruta inteira, porque vem as fibras. Em vez de pegar 3 laranjas, espremer e fazer um suco, tem que chupar a laranja, porque vem as fibras. Se você tomar só o suco, a glicose faz dar um pico assim imenso. Quando você come a fruta, a glicose ela faz assim, ó, tá? Esse pico aqui é muito ruim. Esse pico aqui tem que evitar todo mundo, inclusive principalmente quem tem diabetes. Nosso próximo macronutriente, nós temos aqui os lipídios, né? Como eu falei para vocês, quando você pensa em lipídio, você pensa logo que é reserva energética, certamente energia. Mas não esquecer que faz parte da construção de todas as células e hormônios. Se você entra numa dieta zero gordura, zero lipídio, você pode ter vários problemas hormonais, tá? 1 grama de gordura é 9 quilocalorias de energia. E aí, qual o problema? 1 grama de carboidrato era só 4, tá vendo? Então, se você come uma quantidade maior de gordura, você está ingerindo uma quantidade maior de energia. Também o tecido adiposo, que é o tecido onde fica armazenado os lipídios, ele é importante contra choque, contra variações de temperatura. Qual o grande problema em se produzir, em se consumir muito lipídio? O lipídio, ele pode, além de, né, vários problemas relacionados à obesidade e tal, com relação à corrente sanguínea, a gente tem esse grandíssimo problema, que é o lipídio, ele tem 2 tipos de lipídio, vocês lembram o LDL e o HDL. Ah, professora, é um bom e um ruim. É um bom e um ruim, mas basicamente, o ruim, por que ele é ruim? Porque ele é mais levinho. Aí ele é mais levinho, ele anda em conjunto, e aí ele vai ficando preso nas paredes das artérias. E aí chega uma hora que ele vem e fecha. Entupiu, você passa mal, tem um infarto e tal, entendeu? Então, o excesso de lipídios também ele é muito mal para essa parte de circulação sanguínea. Vamos lá. Proteínas. Proteínas são as queridinhas, né, da galera da academia, todo mundo, porque qual é a principal função? Construção do corpo. Músculo, mas não só músculo, muita coisa, né, do nosso corpo tem proteína.
Nossas células, todas têm células têm proteína, todas as células de todos os seres vivos têm que ter proteína. Além disso, anticorpo tem proteína. Então, a gente vive aí um momento que tem que ter anticorpo, proteína. Muitos hormônios têm proteína. A gente acha que hormônio é só lipídio, mas não, hormônio também tem proteína, tem hormônio proteico. E talvez uma das coisas mais importantes que são as enzimas. A gente falou no início da aula sobre o metabolismo. Então, o metabolismo, ele é o nosso corpo funcionando. E quando o nosso corpo funciona, o motorista disso, o piloto desse avião, são as enzimas. Enzima é o quê? Enzima é proteína, tá? As proteínas, então, como eu falei com vocês, são formadas de aminoácidos. A gente viu isso, acho que foi o terceiro ano que viu isso. Então, vai formando um aminoácido com outro aminoácido, com outro aminoácido, forma uma proteína. Por exemplo, queratina é uma proteína de cabelo, aí é uma composição diferente. Se juntar os aminoácidos de jeito diferente, pode se formar, por exemplo, a hemoglobina, que é a proteína que segura, que carrega o oxigênio lá nas hemácias. Aqui outra representação da miosina, que é importantíssima, que é lá do nosso músculo, a gente vai conhecer elas. Então, proteínas são formadas por pedaços menores. Todos eles são formados por pedaços menores. Os carboidratos são formados por pedaços menores de, de açúcar, que a gente chama de glicose, sacarose, né? E as proteínas também, por isso que a gente tem que quebrar ou juntar os lipídios também. Vamos lá. Ainda falando um pouco sobre a proteína, eu queria que vocês soubessem que existem proteína é formada de quê? De aminoácidos, né? Que existem 20 aminoácidos na natureza disponíveis para nós, né? Que a gente consegue usar. E existem uma divisão entre eles serem aminoácidos essenciais e não essenciais. Os não essenciais é porque a gente vive sem eles, não. Todos a gente precisa, mas os essenciais é porque a gente essencialmente precisa se alimentar deles. Esses outros aqui a gente consegue produzir. Aí esses nomezinhos aqui, ó, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, tá? Então consegue ver todos eles, mas o que eu quero dizer a vocês é que as proteínas elas são encontradas principalmente né, a gente conhece mais nas proteínas de origem animal, ovo, carne, mas tem muita proteína, atenção, no grão de bico, nas castanhas, no gergelim, na quinoa, na aveia, na soja, na chia, nas sementes, espinafre, brócolis, salsa, cogumelo. Então, assim, tem proteína em tudo. Tudo que é ser vivo tem proteína. A gente só precisa comer a quantidade adequada, não precisa focar só na carne, né? Eu falo isso porque tem muita gente que tem pretensão de deixar de comer carne, deixar de comer carne. É possível, é importante ter um acompanhamento, certo? E com isso dá para viver também, comendo menos ou não comendo delas, tá? Fibra. A gente fala, precisa de uma fibrinha, porque a fibra é o quê? A fibra faz parte dos vegetais, né? É um carboidrato, mas ele é a celulose. O que é a celulose? É um carboidrato que a gente não consegue digerir. Só quem consegue digerir celulose, acho que são algumas bactérias, né? E aí, como a gente não consegue digerir, vira fibra. É só um rolê lá que tá, um negócio lá grandão na gente, a gente não consegue digerir. Mas, além de elas se juntam assim, e aí tem uma característica mesmo da molécula, que ela atrai água. Então, se a gente tá aqui formando as nossas fezes, e ela tem fibra, e a gente bebe água, tem que beber água. Aí aqui, ó, vai chegando bastante água e aí não vai ter problema. Então tem que comer fibra e tem que comer água, porque se você comer fibra e não comer água, aí também não vai dar bom, tá bom? Que mais? Então é bom e também assim, ó, no que junta água, ela também atrai, por exemplo, açúcar, lipídio. Então, quando você come fibra, você evita aquele pico que eu falei, aquele pico de açúcar.
tem uma liberação menor, né? Tanto em tempo quanto em quantidade também. Então, se você faz uma tapioca e você bota chia, aveia, tapioca é muito açúcar, né? Aí, em vez de ter o pico, por exemplo, quem é diabético não pode comer uma tapioca pura de manhã logo cedo. Vai fazendo uma liberação. Aqui a gente tem a lista das vitaminas. Não vou conseguir falar todas elas, porque, enfim, muita coisa, mas eu queria lembrar a vocês. Tá, tem as lipossolúveis e tem as hidrossolúveis, né? Aqui com água, aqui com lipídios. A D é aquela que a gente precisa levar sol. A tem relação com a visão. Quem tem deficiência de vitamina A pode ter a cegueira noturna. Vitamina C vai estar associado principalmente com o sistema imunológico, certo? Vitamina B, muito importante para o sistema nervoso. E muita gente tem falta de vitamina B e não sabe, principalmente pessoas que comem todos os tipos de alimento, né? Vitamina K tem uma função mais com o sangue, né? Coagulação, tá? E aqui tem onde acha e aqui tem o que que causa se não tiver, ok? Os sais minerais, tem as vitaminas, os sais minerais e as fibras são micronutrientes. Então, quem são os sais minerais? São cálcio, fósforo, magnésio, manganês, zinco, potássio, sódio. Cálcio a gente lembra logo o quê? Osso, né? Formação do tecido ósseo. Fósforo está lá nas nossas proteínas, está lá nas nossas células, né? Magnésio também está envolvido com ação muscular. Zinco também está lá nas proteínas. Acho que o magnésio também está no DNA. Potássio, tem uma cãibra, depois de correr, tem que comer banana. Banana tem o quê? Tem potássio, mecanismo de ação muscular. Sódio regula nossos líquidos, o sódio faz parte da nossa composição líquida. Se você come muito sódio, ó, salsicha, presunto, começa a ficar inchado, também é péssimo. Também fica cansado, né? Transtornos alimentares que eu queria falar com vocês. Transtorno alimentar são doenças, né, que são relacionadas aos nossos hábitos alimentares irregulares. Então, a gente tem a dismorfia corporal, que é quando você não se enxerga da forma como você é, você está sempre se enxergando maior, um problema muito comum nas meninas. A vigorexia, que é quando você não acha que você está malhado o suficiente, isso tem muito a ver com as redes sociais também, né? A dismorfia sexual, geralmente, ela está envolvida, está relacionada com a anorexia, que é quando a pessoa não come, não se alimenta, porque não quer ficar grande, não quer se ver grande. Diferente, contrário, a gente tem a compulsão alimentar. Como é que você sabe que tem compulsão alimentar? Você come além do que você precisa. Você só precisaria comer 2 fatias de pizza, você come 15. Você só precisa comer um chocolate, você come a caixa inteira, enfim. Ou fica com. Eu não tenho, não posso explicar isso a mais, né? Preciso ser nutricionista. E aí, mas a compulsão é basicamente quando você não consegue entender que já tá bom, que você já se nutriu. A partir dali você tá comendo, sabe, a gula. É mais complicado que isso, mas você come e passa mal, você come e sabe, só depois que você comeu, você sabe que comeu demais. Está associado com a bulimia, que é vomitar porque comeu muito. E de outro lado você tem a ortorexia, que é uma doença recente, também muito ligada com as redes sociais, que são as pessoas que viram fitness e só pensam em comida saudável, só pensam em comida saudável. E aí não consegue nem comer uma pizza, se pensar em pizza, acha que vai passar mal, que vai morrer, enfim. Ortorexia. Agora vamos falar então do sistema digestório, nossa aula vai ficar grande, mas paciência, é assim, é muita coisa. Ó, eu quero que vocês saibam, o sistema digestório, ele é um processo que vai transformar as moléculas grandes em moléculas pequenas. Eu falei para vocês, a gente come, tá grande. Mas para entrar nas células, para as células usarem, tem que ser pequenininho.
Então, a gente vai ter todos os órgãos envolvidos nisso, boca, as glândulas salivares, vamos ter órgãos que são considerados glândulas como o fígado, como pâncreas, que mais aqui? O fígado e a pâncreas é o principal, o fígado e o pâncreas. Então, a gente tem a boca, a língua, os dentes que fazem parte, a faringe. A faringe, ela vai estar ligada também com o pulmão, né? Então, tem que ver que o alimento não pode entrar na faringe, senão a gente engasa. E aí vem para o esôfago, deixa eu pegar outra cor. Vem para o esôfago, no esôfago entra no estômago, aí passa um tempinho aqui, depois vem para o intestino delgado, depois vem para o intestino grosso, sai. Então, a gente vai ter a participação da vesícula biliar, do pâncreas, e basicamente isso. A digestão ela é dividida em duas. A gente tem a digestão tanto mecânica quanto a digestão química. Digestão mecânica, língua, dente e movimentos peristálticos. Movimentos peristálticos, anota isso aí. E a digestão química são os sucos digestivos. Os sucos digestivos são substâncias e enzimas. Enzimas são o quê? Proteínas. Enzimas fazem o quê? Quebram ou constroem, mas aqui na digestão elas vão quebrar. Tá? Então, digestão mecânica, dente, língua, digestão química, sucos digestivos, saliva, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A mastigação, então, ela faz parte da o quê? Da digestão mecânica, ou então os dentes vão triturar e já quebrar o alimento. A gente vai ver que a saliva, ela ajuda a amolecer o alimento, certo? O dente quebra, a saliva amolece. E também na saliva vai ter uma enzima chamada pitialina ou amilase. Amilase, antigamente na minha época eu aprendi como amilase. E essa amilase, ela quebra amido. Era mais fácil de lembrar, né? Agora botaram pitialina. Amido é o quê? Carboidrato dos vegetais, certo? Então, mastigação, diminuir os alimentos, favorecer a ação das enzimas, faz parte da digestão mecânica. Principais órgãos, gente, ó. Lembra aqui que estava a boca, aí estava a faringe, aí começa o esôfago, aí tem uma estrutura aqui chamada cárdia, para a comida não voltar. Tem o estômago, depois do estômago tem o piloro também, para a comida não ficar voltando. Tem o duodeno, aí aqui já vai começar o intestino. Tem o pâncreas, né, que vai ser uma glândula que vai secretar para o sangue e do sangue chega aqui. O fígado maravilhoso, vai produzir a desculpa, a bile. A bile ela fica armazenada aqui nesse saquinho verde. Quando você vomita tudo, vomita, 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 começa a vomitar verde, fala que você vomitou a bile, né? E a bile vai estar envolvida com lipídios. Vamos já ver isso. Vamos. Tá, hormônios. Essa parte é um pouquinho complicada, mas vai dar certo. Ó, presta atenção. Os hormônios, eles vão regular a digestão. Quando a gente começa a comer, começa a mastigar, começa já a liberar tudo, movimento peristáltico e tal. Mas tem que ser regulado, senão a gente ia comer uma vez e ia ficar tudo funcionando para sempre. Então, o que acontece? O alimento, quando chega no estômago, o alimento quando está na boca se chama bolo alimentar. Bolo alimentar. Quando ele chega no estômago, depois que ele recebe as enzimas, ele chama quimo, tá? Quando chega no estômago, só de você ver a comida, só de você começar a mastigar, já começa a funcionar. Mas, quando chega no estômago, alimento no estômago, vai produzir um hormônio chamado gastrina, e esse hormônio vai fazer as paredes do estômago produzirem suco gástrico, tá? E aí o químio tá aqui, cheio de comida, o químio tá aqui cheio de comida, suco gástrico. Aí, quando chega aqui no duodeno, lembra que é aqui embaixo aqui o duodeno, vai produzir a secretina. Isso aqui tudo, vamos dizer que é o duodeno. Vai produzir a secretina, que é um hormônio que vai para o sangue
Gente, a gastrina também vai pro sangue, tá? Chega através de corrente sanguínea. Então, vai pro sangue, mesmo o pâncreas estando lá pertinho, vai pro sangue, chega aqui no pâncreas através do sangue, a gente vai ver esse sistema endócrino. E aí o pâncreas, quando recebe a secretina, faz, opa, vou secretar um negocinho, é o suco pancreático, a gente já vai ver já o que é. Quando tem gordura nessa comida, a gordura chega aqui no duodeno, o duodeno libera colocistocinina, a colocistocinina, ela vai atuar na vesícula biliar, fazendo com que ela se esprema e libere a bile. A bile, ela vai emulsificar, ela quebra a gordura, ajuda a quebrar, porque a gordura vem em pedaços de gordura, né? Então, ajuda a quebrar. Também aqui no duodeno, certo? A gente vai ter a liberação da enterogastrona, que eu acho que não tá aqui nessa. Mas a enterogastrona é que fala assim, gente, dá uma pausa aí, né? Vai dizer, olha só, dá uma segurada, não manda comida mais não, que a gente tá trabalhando aqui, entendeu? Então, chega no estômago por meio da corrente sanguínea, mais uma vez, sangue, e impede, aqui não tem uma travazinha que a gente viu, acho que foi o jejum, né? Aqui é a cárdia, acho que é o jejum, agora eu esqueci. Aí não vai deixar descer mais, tá bom? Então, mas basicamente essa veia é controlada por hormônios, lembra secretina, suco pancreático, gastrina, o suco gástrico, colecistocinina, vesícula biliar e enterogastrona é para dar uma pausa. Tem aqui uma tabelinha para vocês depois quiserem estudar, tá bom? Secretina, colecistocinina, tá bom? Depois, se quiser precisar estudar, precisar ver para alguma coisa, fica aqui para vocês. Como eu falei para vocês, as enzimas é digestão o quê? Digestão química, né? Na saliva, aqui na boca, qual é a enzima? A amilase, que quebra amido, por exemplo, amido em maltose, também chamada hoje de pitialina. Na minha época era só amilase. No suco gástrico, a gente tem a pepsina, que é uma enzima. Então, aqui, ó, em negrito são as enzimas, certo? Pepsina quebra proteína em peptídeo. Peptídeos são os pedacinhos das proteínas. Então, tem proteína. Quando quebra em pedaços, tem peptídeos. Quando quebra em estruturas bem menores, são os aminoácidos. Então, proteína, pedaço, peptídeo, unidades aminoácidos. Gordura, quebra a lipase, quebra gordura em glicerol e ácidos graxos. Aí a gente viu que tem a liberação da secretina e o pâncreas libera o suco pancreático. Então, a gente tem no suco pancreático mais enzima para quebrar proteína, tripsina e quimiotripsina. A gente tem mais enzima para quebrar o amido, porque aqui a gente engoliu rápido, né? Lembra que a gente engole rápido? Aí, mais amilase ou pitialina e temos aqui também mais lipase para quebrar gordura. Então, o suco pancreático tem todas as opções para garantir que vai quebrar tudo. E se tiver gordura, vai fazer o quê? Acho que é a colocistocinina, né? Ela vai liberar bile e bile emociona gordura. No intestino delgado, que está depois do estômago, também tem um suco entérico. O suco entérico tem umas enzimas. Sacarase quebra sacarose, que é açúcar. Lactase quebra lactose, que é açúcar, ó, glicose. Aqui é enzima, aqui é o que ela quebra, a molécula grande, e aqui é o resultado. Então, sacarose é glicose com frutose. Lactose é glicose com galactose. Então, quem quebra? A lactase. A maltase quebra a maltose em glicose. Lembra que começou em amido? Quando chega aqui, já está em maltose, que já quebrou em maltose. Mas ainda tem que quebrar mais, tem que quebrar no tamanho da glicose. Peptídeos, peptidases, aí aqui sim chega aminoácido.
gordura, tem as lipases para continuar quebrando os ácidos graxos, tá? Isso aqui é importante, quem quiser fazer o mapa mental de digestão, é esse mapa mental aqui que não pode faltar, tá? Também aqui uma tabelinha para vocês, né? A glândula salivar produz saliva, lubrificação, proteção. As glândulas gástricas vai produzir suco gástrico. Tem um ácido clorídrico, que aí é o que, né, que dá característica ácida. Vai ativar as proteínas para quebrar os alimentos. A mucosa gástrica, ela vai produzir a gastrina, que é o hormônio. A mucosa intestinal, que está lá no duodeno, né? Produz a mucina, que é para lubrificar. A enteroquinase, que ativa o tripsinogênio. Secretina, que a gente viu, que é o que estimula o suco pancreático. Colocistocinina, que estimula o que? A bile. E a enterograxona, que dá, né, dá uma inibiçãozinha lá para parar. E os hepatócitos, que são hepatócitos, hepato é fígado, tócito é célula. Células do fígado produzem a bile, que é composta de sais biliares e responsável por emulsão das gorduras. Vamos embora, tá acabando. Aí chega no intestino delgado. Qual é a grande sacada do intestino delgado? Vai ter as microvilosidades. Microvilosidades, já falei com vocês, é aumento da superfície de absorção, então absorve muitas coisas aqui. Aqui vai ter o quê? Vai ter, ó, corrente sanguínea, absorveu, caiu na corrente sanguínea, tá bom? Então, vai ser a absorção dos nutrientes e eles vão passar, então, para os capilares sanguíneos. Depois a gente tem o intestino grosso, né, que ele tem essa estrutura aqui, que é o seco, o cólon ascendente, o cólon descendente e o reto e o ânus. Basicamente, a absorção de água, formação de fezes. Aqui também tem a absorção de algumas vitaminas, certo? Vitaminas. E aqui é que a fibra faz diferença e a água também. Então, tem que beber muita água para poder não sofrer muito, tá bom? Vamos fazer uns exercíciozinhos básicos. Uma alimentação adequada é aquela que inclui todos os nutrientes necessários para o funcionamento do corpo. Entre os nutrientes que nos fornecem energia, sais minerais, regulatório, vitamina, regulatório, água, solvente, carboidrato, questão correta, letra D de carboidrato. Proteína, qual a função da proteína? Construção. Macronutrientes, lipídios, carboidratos, proteínas, também água, às vezes, né, podem ser definidos como classe de compostos químicos que devem ser consumidos diariamente em grande quantidade, aqui, né, em quantidade suficiente, eu diria, fornecem energia, né, fundamental para o crescimento, manutenção do corpo. Qual deles é obtido em maior abundância em dietas baseadas em vegetais, em produtos animais, respectivamente? Então, a gente já tem de cara aqui que nos vegetais, como eu falei para você, tem proteína e a gente sabe que nos produtos de origem animal, desculpa, nos vegetais tem carboidratos, nos produtos de origem animal, proteína. Proteína em ambas as dietas? Não, né? Tem muito mais carboidrato nas vegetais. Proteínas e lipídios? Não. Produto de origem animal, dependendo, não é para ter muito lipídio, não é? Também não tem proteína, tem bastante lipídio, verdade, mas não tem muita proteína. Não é para ser, não, ele não quer dizer que tem mais proteínas em vegetais. Enfim, questão certa. Carboidrato nos vegetais, proteína nos origem animal. Mas eu mostrei para vocês que tem muita proteína nas plantas, tá? Calma, calma, que não é bem assim, mas tá bom. Nas questões vai ser assim: carboidrato vegetal, proteína animal. O bolo alimentar, lembra, o bolo alimentar é antes de chegar no estômago. Após a deglutição, que é esse movimento de engolir, segue pelo esôfago até atingir o estômago. Se move pelo esôfago através de movimentos. Que movimentos são esses que fica apertando? São os movimentos peristálticos, tá? A digestão é um processo que se inicia na boca,
com dente, língua, saliva, enzima, amilase, né? Marca alternativa que explica corretamente que substância é produzida por essas glândulas. São as glândulas salivares, que produzem saliva, correto? Uma secreção que contém a enzima pepsina, não, enzima pepsina é estômago. Glândulas salivares produzem salina, correto, saliva. Contém diversas enzimas, tais como lactase, não, lactase está lá no suco pancreático. As glândulas salivares produzem bile, opa, bile é fígado. As glândulas salivares produzem saliva, correto? E uma secreção onde se encontra a enzima pitialina ou amilase, correto, letra D. D, D2. Glândulas salivares produzem peptidase, não, peptidase está lá no pancreático. Age sobre gordura? Não, age sobre enzima, né? Proteína. Tá acabando no processo de deglutição, o bolo alimentar, o bolo é antes de chegar no estômago. É empurrado pela língua para a faringe e vai para o esôfago. Então, a faringe, da faringe tem laringe e tem esôfago. Laringe vai dar no pulmão, esôfago vai dar no estômago. Então, tem que vir para cá. O que é que faz aqui um bloqueio, né? Às vezes o alimento entra na laringe e a pessoa obstrui a passagem de ar, aí vai começar a tossir, se engasga e pode até morrer. Muita gente morre engasgado, não é pouco, principalmente criança e idoso. Qual o nome da estrutura que impede que isso aconteça, que não vá para cá? É a epiglote, como vocês podem ver aqui, tá? A gente tem aqui a epiglote, aqui nessa região. Então agora eu não vou conseguir ler aqui, porque ficou aqui, tá. Mas aqui a questão era o seguinte, quando você come um cozido, aí tem batata e carne, onde vai começar a ser digerido respectivamente. Batata tem o quê? É vegetal, tem muito amido. Batata é boca. Carne é o que? Bastante proteína e estômago. E agora, por fim, a gente tem que o pâncreas e o fígado são glândulas anexas do sistema digestório humano. Entre as funções do fígado, destaca-se a capacidade de produção de uma substância. Ah, já sabe, né? Fígado, falou em fígado, que emulsifica gordura, é bile, chau. Uma pessoa apresenta uma rara doença que provoca alterações significativas em suas funções hepáticas. Fígado. Fígado não está funcionando, vai produzir o quê? Bile. E é isso. Esse é o nosso último slide. Foi uma aula um pouco demorada, as aulas de fisiologia são um pouco grandes. Obrigada a todos que assistiram essa aula ao vivo ou não. Desculpa para quem assistiu ao vivo, foi uma confusão. Espero que tenham gostado dessa aqui, tá bom? Então, beijo, tchau, a gente se vê na próxima.